Parabéns aí para as mamães, as aqui presentes, aquelas que ainda serão. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, porque vocês são os instrumentos que Deus escolheu, soberano e sábio que é, para que todos nós viéssemos ao mundo. Então, que Deus seja louvado pelas vidas aí das mamães, de hoje, de ontem, de amanhã e de sempre, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês, por gentileza, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Na verdade, aquilo que eu vou falar na noite de hoje, de certa forma nós já falamos sobre isso nos louvores. Vocês vão perceber que muitos dos temas aqui tratados, e olha que eu nem combinei com o Elbe, com a equipe do louvor, e assim que é bom, né? Aliás, essa é uma mensagem que nesta semana, às vezes quem é pregador, pastor de igreja, ele passa por algumas experiências que são muito únicas, muito particulares. Então, às vezes você prepara uma mensagem e de repente você percebe que não é exatamente aquela mensagem que você deve pregar e de repente você muda para outra. É mais ou menos assim, às vezes, ou não, pastor Elias, né, os demais irmãos aí que pregam, pastor Rodrigo, o Rômulo também. E de repente as coisas mudam e eu tentei falar sobre uns 2 ou 3 assuntos, e obviamente todos eles bíblicos, todos eles importantes, todos eles tendo como fonte as Escrituras, mas aí até que enfim acabei parando nesse texto, que é um tanto quanto óbvio e até lógico para a noite de hoje, mas depois de tentar alguns textos, orando a Deus, pedindo a Ele orientação e direção, é que nós chegamos nesse texto de Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55 é o texto base da nossa meditação na noite de hoje. Um texto muito conhecido, o Cântico de Maria. Se você encontrou, por gentileza, fique em pé se puder. Se não puder, fique assentado. O importante é que leiamos, que escutemos a palavra de Deus, que ela faça guarida em nosso coração e que nós sejamos por ela instruídos, impactados, abençoados e transformados. Damos as boas-vindas a todos os irmãos ali, aos parentes do nosso querido Anderson ali no fundo, né, com a família toda aí, os demais irmãos, a nossa querida dona Ana, que mais uma vez aqui está conosco, muito bem-vinda, a mãe aqui da Lua, e os demais irmãos aí são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu povo, o seu servo, melhor dizendo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes, para que sempre, como ele dissera, aos nossos antepassados. Amém? Somente até aqui. Vamos agradecer a Deus por esse texto. Senhor, nós queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos te glorificar por tudo aquilo que tu és, pela sua doce presença, por permitir-nos que oferecêssemos e ofereçamos esses cânticos a ti. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui com a sua igreja reunida, nós que somos aqui em conjunto a sua igreja. E muito obrigado, somos agradecidos por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos proporcionou, pelo dom da vida, não apenas terrena, mas da vida eterna em Cristo, e te agradecemos também pela sua presença nesse momento. Que o Senhor fale conosco, Senhor, por meio desse texto, por meio dos assuntos a Ele pertinentes, a Ele relacionados, e que nós sejamos tocados, instruídos, impactados, transformados pela sua palavra. Nós te louvamos por todas as coisas, e mais uma vez suplicamos a tua bênção, a sua direção, orientação e condução em todas as coisas. Em nome e para a glória de Jesus. Amém.
Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. O tema da nossa mensagem, que já é sugerido, via de regra, pelo próprio texto que lemos, é o Cântico de Maria. O Cântico de Maria. Esse trecho de Lucas, capítulo 1, e versículos 46 a 55, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele é conhecido tradicionalmente pelos cristãos como Magnificat, ou Magnificat, né? Que em português significa engrandece. E esse nome, Magnificat, ele se deve à grande influência exercida, por exemplo, pela Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, visto que a Vulgata, no início de Lucas, no capítulo 1, e versículo 46, ela diz, Magnificat anima mea dominum, isto é, minha alma engrandece ou exalta ao Senhor. E a passagem bíblica que lemos, ela é muito importante porque é um belíssimo cântico de louvor, de adoração, de exaltação dirigido a Deus, que foi entoado por Maria, quando ela soube por parte do anjo Gabriel que seria mãe. Olha que coisa interessante. Por isso que nós, de uma forma conveniente para o contexto cultico de hoje e propício, oportuna para o contexto cultico de hoje, nós, orando a Deus, evidentemente, buscamos falar sobre esse texto. Então, diante da maravilhosa notícia da sua maternidade, Maria adora a Deus, exalta a Deus e louva a Deus. Aliás, através desse lindo cântico, Maria exalta 9 maravilhosas características de Deus, e é sobre cada uma dessas características que nós buscaremos falar na noite de hoje. Indo direto a cada um dos pontos, eu, lendo esse texto, eu descubro em primeiro lugar que Maria exalta o senhorio de Deus. Em primeiro lugar, Maria exalta o senhorio de Deus. Lucas 1,46 diz, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Aqui o verbo grego engrandecer, que vem do grego megalino, ele significa fazer com que algo ou alguém seja tido por maior estima através de orações ou, por exemplo, através de ações. Significa também exaltar, magnificar, glorificar, falar bem de algo ou de alguém. Perceba, meu irmão, que para Maria, Deus não é uma ficção criada por teólogos, não é um produto da mente humana, não é uma projeção psicológica humana, e também não é uma história da carochinha, não é um conto do vigário ou algo do gênero. Deus é um ser real, Deus é um ser sublime, Deus é um ser majestoso, e não apenas isto, Deus é Senhor. E é por isso que Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor. É importante quando nós falamos sobre Deus, quando nós refletimos sobre Deus, ou quando nós concebemos ideias de Deus, sobre Deus, que nós concebamos ideias adequadas. E é interessante que nesse texto, Maria não se vê como Senhora, e muito menos como Nossa Senhora. Ela vê Deus como Senhor da sua vida e de todas as coisas que dizem respeito a ela. E esse texto é importante porque, meus irmãos, quando nós falamos sobre Maria, quando o assunto é Maria, via de regra, entre outras possibilidades, as pessoas acabam indo para 2 extremos principais. De um lado, existem os nossos queridos amigos católicos que acabam superestimando Maria, chamando-a, a meu ver, equivocadamente, incorretamente, de corredentora, de intercessora, de medianeira ou mediadora, e assim por diante, de Nossa Senhora, e assim por diante. Mas, por outro lado, nós temos também uma leitura, às vezes equivocada, por parte de muitos cristãos evangélicos protestantes, que acabam como que desprezando, menosprezando, ou não dando a devida atenção, uma atenção bíblica legítima, correta, acerca de Maria, que foi a nossa irmã em Cristo, e que foi uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, e assim por diante. Então, diante desses extremos,
onde alguns às vezes superestimam Maria, alçando-a quase que à posição de uma divindade, e outros, por outro lado, acabam como que subestimando-a ou inferiorizando-a. É importante que nós tenhamos em mente, como o próprio texto bíblico, claro que parte do qual nós estamos lendo e sobre o qual estamos meditando nesta noite, é importante sabermos e vermos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Maria. E é óbvio que numa mensagem como esta, breve, nós não temos como abranger tantos elementos, tantos traços ou tantas características, até biográficas, vamos assim dizer, de Maria. Mas, por meio desse texto, do Cântico de Maria, nós podemos descobrir algumas coisas importantes sobre ela. E a primeira delas, como nós acabamos de ver, é que Maria exalta o senhorio de Deus. Deus é Senhor para Maria. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da sua vida, é Ele quem enviou o anjo Gabriel para anunciar a ela que ela seria mãe e que, portanto, o ventre dela seria abençoado por Deus, e isto se dá pelo intermédio de um dos seus anjos chamado Gabriel. E isto, entre outras coisas, nos mostra que o Deus das Escrituras, retratado particularmente nesse Cântico de Maria, Ele é Senhor do universo, da minha vida, da sua vida, Ele é Senhor de Maria, Ele é Senhor da história, é Senhor sobre Israel, é Senhor sobre a igreja e é Senhor sobre todos os elementos presentes nesse mundo, para não dizer nesse universo. Então, em primeiro lugar, Maria exalta o senhorio de Deus. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina que Maria exalta a salvação de Deus. Ela não exalta apenas o senhorio de Deus, mas exalta a salvação de Deus, a salvação que procede de Deus, que tem origem em Deus, que tem Deus como a sua fonte última. Veja comigo o que diz Lucas capítulo 1, versículo 47. Maria aqui vai dizer: e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É importante, antes de tudo, nós esclarecermos aqui, e eu já me lembro de ter feito isso em algumas outras mensagens, mas talvez de anos atrás, que quando nós falamos sobre salvação ou Salvador na Bíblia, nós temos que tomar um certo cuidado, uma certa precaução, porque crente, isso é um lado bom, até positivo, o crente não pode ouvir o termo salvação ou Salvador, que ele já interpreta essa terminologia num sentido soteriológico, isto é, a referência, ou como uma referência à salvação da alma, a salvação que envolve a vida eterna e assim por diante. Só que isso é parte da verdade, não é toda a verdade. E aí que vem a seguinte explicação. É importante esclarecermos que no Antigo Testamento, a maioria das referências feitas à salvação falam de Yahvé, isto é, falam de Deus, concedendo livramento de inimigos materiais e de catástrofes também materiais. Então a pessoa é liberta ou é livrada, por exemplo, de uma doença, de uma catástrofe, de um inimigo, de um adversário, dos amonitas, dos filisteus, dos moabitas, dos assírios, dos babilônios. Ou seja, a salvação no contexto do Antigo Testamento tem, na maioria das vezes, o sentido de um livramento aqui e agora, de um mal temporal, de um mal físico, de um mal psicológico, ou de um mal que envolve uma doença, e assim por diante. Esse é o sentido majoritário de salvação no contexto bíblico, sobretudo veterotestamentário. Já no Novo Testamento, a ideia de salvação que ainda conserva ou preserva esses tipos de percepções, ela acaba tendo outros tipos de nuances, outros tipos de significados. No Novo Testamento, a salvação ela é vista basicamente como significando o perdão dos pecados, livramento do poder do pecado e também a derrota de Satanás. Mas no caso particular de Maria, quando ela chama Deus aqui de meu Salvador, a julgar pelo contexto da passagem bíblica, levando-se em consideração a passagem do texto que nós estamos aqui lendo, pode ser que Maria esteja se referindo
ao fato de Deus livrá-la, por exemplo, da incapacidade de ter filhos, uma vez que o anjo lhe promete que ela seria mãe. Portanto, envolve um livramento num contexto físico, mas que, evidentemente, com o nascimento de Jesus, isto proporcionaria a salvação para toda a humanidade, entenda-se especialmente aqueles que pela graça crescem em Cristo e por esta mesma graça permanecessem crendo em Cristo. Seja como for, meu irmão, eu aprendo neste segundo ponto que Maria exalta a salvação de Deus. Deus é um Deus que salva, que intervém na história, que liberta, que dá livramentos, que cura, que responde à nossa oração, que transforma a nossa vida, que restaura casamentos, que abençoa famílias, que tira filhos das drogas, que transforma a vida do ser humano. O Deus da Bíblia, o Deus do cântico de Maria, o Deus dessa igreja, Ele é um Deus que salva, que intervém, que liberta, que livra e que abençoa. E esse é um segundo ponto importante que nós podemos aqui encontrar nesse texto. E esse segundo ponto, ele é seguido de um terceiro também muito relevante, tem a ver com aquilo que nós cantamos também agora há pouco. Como eu disse para vocês, essa pregação de certa forma está reverberando ou refletindo aquilo que nós cantamos, né? Estamos ali em consonância os louvores com esta mensagem, com a mensagem dessa noite. Mas em terceiro lugar, lendo esse texto, eu também descubro que Maria exalta o cuidado de Deus. Olha que coisa singela, tocante, mas ao mesmo tempo profunda. Maria exalta o cuidado de Deus. Acompanhe, por favor, comigo a leitura de Lucas 1,48. Ela diz: pois atentou, isto é, pois Deus atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria não diz que a partir de agora todas as gerações me chamarão de corredentora, de intercessora, de Virgem Maria, de Nossa Senhora, de algo do gênero. Não, todas as gerações, por verem aquilo que Deus fez na minha vida, permitindo-me que conceba o Salvador da humanidade, por esta razão, todas as pessoas me chamarão de bem-aventurada, de feliz. Porque a maternidade envolve um dom que gera felicidade, evidentemente para a mulher, para o marido, para a família, para os parentes, para os amigos. E ela diz, todos agora vão me chamar de feliz, porque, além disso, ela está gerando ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador da humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, meus irmãos, o verbo atentou, em Lucas 1,48, diz que Deus atentou para a humildade da sua serva. Aqui o verbo atentou vem de uma palavrinha grega, que é a palavrinha epiblepo, que significa olhar com atenção, com implicações de uma preocupação pessoal por alguém, considerar. É um termo grego que ele é usado quando alguém olha para uma pessoa, mas olha com um olhar de preocupação, de consideração, com o desejo sincero de ajudar essa pessoa, onde há uma consideração para com a pessoa, há uma preocupação para com ela, para com a sua vida e para com o seu bem-estar. É esse tipo de palavra que o texto grego aqui traz nesse versículo. E olha que interessante, e esse verbo é usado às vezes para se referir, sabe ao quê? Ao cuidado amoroso de Deus por alguém. Então é usado esse termo epiblepo. Deus olha, mas Ele olha com favor, Ele olha com graça, Ele olha com amor, Ele olha com cuidado, Ele considera o seu servo, a sua serva, e Ele busca ajudar essas pessoas. Então, meus irmãos, por meio dessa linguagem, Maria está nos encorajando, a mim e a você, está nos estimulando a nos entregarmos aos cuidados graciosos e maravilhosos de Deus. Aliás, isso me faz lembrar daquele texto de 1 Pedro 5,7, muito conhecido, 1 Pedro 5,7, onde Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Meu irmão, o Deus que cuidou de Maria, Ele cuida de mim e de você.
Ele tem olhado para a minha e para a sua enfermidade, para os meus e os seus problemas, para as minhas e suas angústias. O Deus que olha atentamente para Maria, que olha com amor, com consideração, buscando ajudá-la, é o mesmo Deus que busca olhar com consideração para com a minha história e para com a sua história também. Esse é o Deus de Maria, é o Deus da igreja, é o Deus das Escrituras, um Deus que, a partir de uma perspectiva de Maria, Maria exalta o cuidado de Deus para com ela. Isso é muito importante, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós, que se preocupa conosco. E perceba que eu não estou colocando o homem longe de mim, jamais farei isso, colocando o homem no centro das coisas. Deus está no centro do universo, das Escrituras, da nossa vida e tudo. Mas a questão é, porque Deus é amoroso, porque Deus é bondoso, porque Deus é generoso, porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso, Ele exerce um cuidado especial para conosco, ainda que não o mereçamos. Nenhum de nós merece. Mas Deus cuida de nós não porque haja algo especial em mim ou em você, mas Ele se preocupa em lançar esse olhar cuidadoso em nós, porque há algo especial nele, a saber o fato de que Deus é todo amoroso, e um ser todo amoroso, Ele busca amar as suas criaturas, incluindo a minha vida e a sua vida também. Maria exalta o cuidado de Deus. Deus olhou com consideração, com preocupação para Maria. Esse é o Deus que está interessado na minha, na sua vida, na minha e na sua história, nas minhas e suas mazelas, nos meus e nos seus pecados, querendo perdoá-los, se nós nos arrependermos de fato dos mesmos e buscarmos andar ou trilhar o caminho que Deus assim preparou para cada um de nós. Amém? Mas em quarto lugar, observemos que Maria também exalta o poder de Deus. Em quarto lugar, Maria exalta o poder de Deus. Lucas capítulo 1 e versículo 49, parte A diz: porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Antes de tudo, é importante lembrarmos que Deus não é apenas poderoso, mas é todo poderoso. Isso nos fala, obviamente, sobre a onipotência divina. E aqui cabem alguns brevíssimos, mas importantes esclarecimentos sobre o assunto da onipotência divina. Normalmente o senso comum, até mesmo cristãos mais comuns, eles entendem a onipotência divina no sentido de que Deus pode fazer qualquer coisa. Afinal de contas, a palavra onipotência sugere que Deus pode fazer absolutamente tudo. Mas será que esse tipo de definição reflete a verdade, isto é, reflete as Escrituras? Eu entendo que não. Porque a própria Bíblia afirma categoricamente que existem coisas que evidentemente Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Deus não pode mentir, conforme Hebreus 6,18 e Tito, capítulo 1 e versículo 2. Deus não pode criar outro Deus incriado, porque se Deus é incriado por natureza, Ele não pode, evidentemente, criar outro Deus ou ser criado ou algo do gênero. Entretanto, meus irmãos, longe de serem defeitos, essas impossibilidades apenas realçam o caráter coerente, glorioso e santo de Deus, sendo limitações, entre aspas, que Deus se autoimpõe. Não é ninguém que impõe isso extrinsecamente sobre Deus, é Deus que se autoimpõe o fato de não poder, por exemplo, mentir, e de não poder negar a si mesmo, de não poder criar outro Deus incriado, e assim por diante. Particularmente, nós entendemos que uma pessoa é onipotente, no caso, essa pessoa sendo Deus, se esta pessoa cumprir pelo menos duas condições. Primeiro, se ela puder realizar qualquer ação, desde que não seja, por exemplo, logicamente contraditória. Porque Deus, não nos esqueçamos, Ele é todo poderoso, mas também Ele é todo sábio.
E um ser que é todo sábio não pode fazer incongruências, não pode fazer contradições. Por exemplo, Deus não pode criar solteiros casados. Ele não pode criar casados solteiros. Ele não pode, por exemplo, apagar o passado fazendo de contas de que ele não existiu e descrucificar o Cristo, que por nós sabemos pela história que já foi crucificado pelos nossos pecados. Deus não pode criar outro Deus que seja onipresente, onipotente, onisciente, como Ele. Ele é único. Então, quando nós falamos sobre Deus ser onipotente, em primeiro lugar, nós podemos dizer que uma pessoa, no caso Deus, é onipotente se ela, primeiro, puder realizar qualquer ação desde que não seja logicamente contraditória. E segundo, se nenhum outro ser mais poderoso puder ser imaginado. Existe algum ser mais poderoso do que Deus? Não. Alguém que seja onisciente, onipresente, onipotente, alguém que tenha enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, alguém que tenha inspirado as Escrituras, de modo a que quando nós a lemos, nós somos abençoados, impactados e transformados. Existe outro Deus que age assim? Não. Então só Ele é poderoso nesse sentido, evidentemente, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, perceba que Maria exalta o poder de Deus. O Deus da Bíblia, meu irmão, é todo poderoso. Por isso ele tem poder de abençoar a sua vida. Ele tem poder de transformar o seu casamento. Ele tem poder de salvar aquele seu familiar ou aquele seu parente, eventualmente longe ou distante dos caminhos do Senhor. O Deus da Bíblia, ele tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. O Deus da Bíblia, ele pode fazer as coisas que julguemos talvez as mais absurdas, inimagináveis, impensáveis, evidentemente desde que não sejam contraditórias e não contradigam o próprio ser de Deus, o seu caráter e as Escrituras sagradas. Tendo isso em mente, Deus pode fazer absolutamente tudo para abençoar a minha vida e a sua vida, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Isso nos permite encontrar outro ponto importante nesse texto, que é o quinto. Também cantamos sobre ele, especialmente quando o Elbe aqui leu o texto de 1 Samuel capítulo 2, ao qual nós voltaremos até o término da mensagem de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Mas em quinto lugar, lendo esse texto, eu descubro que Maria exalta a santidade de Deus. Ela exalta a santidade de Deus. Lucas 1:49, parte B, diz: santo é o seu nome. Santo é o seu nome. É importante esclarecermos aqui que quando dizemos que Deus é santo, estamos afirmando não apenas que Ele é separado do pecado, da fragilidade, da condição humana, mas também estamos dizendo que Deus é separado da sua criação e que, portanto, como Criador e originador de todas as coisas, Ele é absolutamente transcendente. Ele é independente de todas e quaisquer conexões que poderiam limitá-lo, rebaixá-lo ou inferiorizá-lo e assim por diante. Em outras palavras, Deus é transcendente e autossuficiente. Ele não se mistura com a sua criação. Ele é Senhor sobre ela. Ele é Criador sobre tudo e sobre todos. Isso é importante porque temos no nosso contexto religioso, que é bem eclético, que é bem misturado, é muito plural, às vezes pessoas que têm concepções um tanto quanto cristãs, ou parecidas com o que seria o cristianismo, mas não é o verdadeiro cristianismo, e que acabam defendendo uma espécie de panteísmo. Às vezes até cristãos bem intencionados, que gostam da natureza, que gostam de ONGs, que se preocupam com a fauna, com a flora, com os animais, e que pensam em algo mais ou menos como Deus é a árvore é Deus, Deus é o cachorrinho, Deus é o burrinho, Deus é o gatinho também é Deus é a terra é Deus. Meu irmão, isso é uma visão animista, panteísta e pagã. Isso não é crença fundamentada na Bíblia.
O Deus da Bíblia, Ele criou todas as coisas, mas Ele não se mistura com elas. Deus não é a árvore, mas é o criador da árvore. Não é a terra, mas criou a terra. Não é os animais, não é a fauna, a flora, o reino mineral, o que quer que seja. Ele criou todas as coisas e se distingue da sua criação. E esse é um dos motivos, ou uma das razões, pelas quais podemos dizer e afirmar que Ele é santo. Ele é criador, Ele não é criatura. Ele é Senhor. Então observe que em quinto lugar, Maria exalta a santidade de Deus. Deus não é santo apenas no sentido de que é puro, de que é sem mácula, de que não tem pecado. Ele é santo no sentido de que Ele é separado de tudo e de todos. E portanto Ele não se mistura com a sua criação. Isso nos conduz a um sexto pensamento que nós encontramos nesse texto, nesse cântico de Maria. Em sexto lugar, Maria exalta a misericórdia de Deus. Em sexto lugar, Maria exalta a misericórdia de Deus. Lucas 1,50 diz: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Que texto lindo, né? A sua misericórdia, isto é, a misericórdia de Deus, estende-se sobre quem? Aos que o temem, de geração a geração. Nós podemos, de uma forma muito breve, definir misericórdia como o nome dado à gentileza ou à preocupação demonstradas para com alguém que possui algum tipo de necessidade. Então a pessoa de repente tem uma necessidade física de comer, de beber. Estamos nesse exato momento vendo o que está infelizmente acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Mas uma das coisas belas, se é que podemos assim chamar, diante de uma tragédia tão grande, tão vultuosa como esta, é ter visto ou ver a solidariedade das pessoas. Ou, para usar a linguagem bíblica, a misericórdia das pessoas. Distribuindo garrafinhas de água e alimentos, né, e tantas outras coisas, e medicamentos. São Paulo tem contribuído muito para com isso, não apenas São Paulo, evidentemente, mas muitos estados do Brasil, até doações do exterior. Então isso ilustra muito bem aquilo que a Bíblia chama, claro que de uma perspectiva X, o que a Bíblia chama de misericórdia. Então, a misericórdia é esse ato de gentileza e de preocupação que são demonstrados para com uma pessoa que possui algum tipo de necessidade. Necessidade física, psíquica, emocional, material, psicossomática, seja ela qual for, espiritual, ministerial. Quando você demonstra gentileza, favor, né, preocupação e de alguma forma ajuda, isto significa que ali está sendo demonstrada uma ação de misericórdia. E olha que coisa interessante. Segundo Maria, esse tipo de característica divina é algo que atravessa as gerações e que alcança aqueles que temem a Deus. Isto é, pessoas tementes a Deus são alvos da misericórdia da parte de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, meu irmão, se você teme a Deus, temos irmãos tementes a Deus aqui ou não? Amém? Se você teme a Deus, então a misericórdia divina se estenderá de algum modo e em alguma medida sobre a sua vida. Deus não se portará com indiferença, Ele não trata com indiferença aqueles que o temem, aquelas pessoas que são piedosas, aquelas pessoas que buscam levar Deus a sério, as coisas de Deus a sério, as promessas de Deus a sério, o reino de Deus a sério, pessoas que temem a Ele, que o reverenciam, pessoas que respeitam a Deus. Segundo o texto bíblico, a misericórdia divina se estende sobre aqueles que o temem de geração a geração. Se você teme a Deus, se você respeita a Deus, se você leva Deus a sério, a boa notícia é que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Deus não olhará para as suas necessidades, para as suas dores, para as suas mazelas, para as dificuldades que te deixam muitas vezes, boquiaberto, triste, angustiado.
Deus não olhará para as minhas e suas necessidades de uma forma indiferente. Ele olhará com um olhar de misericórdia, porque a Bíblia diz que Ele trata com misericórdia aqueles que o temem de geração a geração. Não é só sobre Maria, é sobre você e sobre mim. Nós estamos aqui porque há um Deus que olhou para nós com um olhar de misericórdia. Ele olhou para nós olhando para a necessidade do Carlos, para a necessidade do Elbre, para a necessidade da Tâmara, para a necessidade da Nilza, do pastor Rodrigo, da Larissa, dos familiares aí do nosso querido Anderson, do Roberto, da Laudirene, da Vanessa, do Renato. Há um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia. É a misericórdia dele que nos cerca, que nos envolve. A misericórdia dele está sobre aqueles que o temem. E agora eu posso entender o finalzinho do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não mereço, mas eu o temo, eu o reverencio, eu louvo o seu nome, eu o adoro. Então a misericórdia dele, não porque eu mereça, não porque sou digno, não sou digno, não sou merecedor, mas a misericórdia dele está sobre a minha vida. É a misericórdia dele que nos sustenta, que nos levanta, que nos acode, que nos auxilia, que nos abençoa. Há um Deus que olha para nós com olhar de misericórdia. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ah, irmãos, que promessa linda, que texto lindo. Deus olha para a minha miséria, Ele olha para a minha necessidade, e segundo o texto bíblico, Ele não olha para isso com indiferença. Não olha de canto de olhos assim, não dando a menor importância. Deus se preocupa com a minha e a sua necessidade, com a minha e a sua miséria, seja ela de ordem social, de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem material. Deus não olha com indiferença para a nossa dor. Isso nos possibilita que avancemos um pouco mais nessa mensagem. São 9 itens, estamos no 7º e, portanto, no antepenúltimo. Eu aprendo, em 7º lugar, que Maria exalta o governo providencial de Deus. Olha que cântico saturado de teologia, para não dizer de teologia bíblica. Que coisa maravilhosa, E dizem que mulher não pode ser teóloga. Olha só que história é essa, olhemos para Maria. Olha que teóloga, ela fala sobre Deus, e o cântico dela, vocês perceberam, é teocêntrico. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. Ela conhece teologia, conhece Bíblia. Teologia não é coisa só para homens, não. Teologia é para o povo de Deus, é para a igreja de Deus, para homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, novos convertidos, pessoas mais, antigas de igreja, não importa, é para todos nós. Mas acompanhe comigo, 7º, Maria exalta o governo providencial de Deus. Veja o que Maria diz nos versículos 51 a 53 no seu cântico, Lucas 1, 51 a 53. Ele, isto é, Deus, realizou feitos poderosos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, ou seja, deu som dos corações. 52. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. 53. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Não quer dizer que Deus não se preocupe com os ricos, mas os ricos que confiam em si mesmos e na sua riqueza. Os poderosos governantes que confiam em si mesmos, no seu exército, no seu poderio, e que desprezam Deus. Nesse trecho, meus irmãos, do seu cântico de louvor a Deus, Maria diz que Deus realizou feitos poderosos com o seu braço. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para Maria, Deus não está inativo, Deus não está inoperante, Deus não está ocioso, e Deus também não está de braços cruzados. Muito pelo contrário, Deus, na concepção de Maria, é um Deus que está ativo e operante ao longo da história, porque Ele governa o mundo e Ele faz isso por meio da sua providência. Isso é teologia ou não é? Boa teologia, teologia bíblica, teologia ortodoxa, conservadora, é teologia
do melhor tipo, da melhor espécie. Então Maria, ela começa a exaltar o governo providencial de Deus. É como se ela dissesse: Deus não criou o mundo e o entregou à própria sorte. O Deus de Maria, percebamos que não é o Deus do deísmo, sobre o qual inclusive já falei em outras tantas mensagens aqui. Me permitam repetir esse ponto. O deísmo é aquela concepção filosófico-teológica que diz que Deus criou o mundo, mas depois virou as costas para o mundo. Então, na concepção do deísmo, por exemplo, se uma pessoa é deísta, um filósofo, teólogo, ou seja lá quem for, talvez sem religião, mas ele se vê como deísta, filosoficamente. Ele vai dizer: sabe, por exemplo, por que aconteceu toda essa tragédia agora no Rio Grande do Sul? A maior tragédia climática de toda a história. Por quê? Se ele até imaginar que Deus exista, mas ele é deísta, ele vai dizer: Deus virou as costas para o Rio Grande do Sul. Ele criou o mundo, criou o universo, estabeleceu as leis assim chamadas por nós popularmente, comumente, de leis da natureza, mas Deus não intervém mais na história. Ele cria as coisas e as entrega à própria sorte. O mundo hoje anda com as próprias pernas. Deus não se mete nas coisas dos homens. Essa, em linhas bem gerais, numa linguagem bem popular, bem simples, isso é o que o deísmo ensina. Mas não é o que a Bíblia ensina. E não é muito menos aquilo em que Maria crê. Porque Maria diz que Deus realizou feitos poderosos com o seu braço. As pessoas que são soberbas, ele acabou dispersando. Os governantes, eles acabaram sendo destituídos dos seus tronos, mas os humildes foram exaltados. Os famintos, Deus os encheu de coisas boas, mas aqueles que eram os ricos, que confiavam em si mesmos e na sua riqueza, Deus os despediu de mãos vazias. Por que, Maria? Porque Deus governa providencialmente a história. Ele não virou as costas para o mundo, ele olha com cuidado para a sua criação. Esse é o Deus de Maria, é o Deus da Bíblia, é o Deus dessa igreja, é o meu Deus e é o seu Deus. Deus não está indiferente. É claro que se alguém me perguntar: mas pastor, por que aconteceu toda essa tragédia no Rio Grande do Sul? É evidente que eu não sei. Não sei. Como eu conversava inclusive esses dias, ontem aliás, com o próprio pastor Rodrigo e com alguns jovens aqui brevemente no culto dos jovens, quando falávamos sobre evangelismo, a partir de uma perspectiva bíblica, o que eu posso dizer, até aí a Bíblia me autoriza a dizer, é que ou Deus determina as coisas, ou Deus permite que elas aconteçam. Não existe uma terceira via. Ou Deus faz acontecer, ou Ele permite. Então, uma dessas duas coisas certamente aconteceu e está acontecendo ao Rio Grande do Sul. Eu não tenho como falar com precisão, mas ou Deus determinou tudo o que está acontecendo, por motivos que nós não sabemos, ou Ele permite que isso esteja acontecendo, por razões também por nós desconhecidas. Eu não sei, eu só sei que Deus não está indiferente para com tudo isso que está acontecendo, por mais que aos olhos humanos nós não consigamos vislumbrar uma razão para isso. Eu sei que isso é cruel, eu sei que isso é terrível, sei que pessoas, mais de 100 já morreram, outras tantas estão ali desaparecidas. Infelizmente, outras pessoas, animais, adultos ou crianças, talvez sejam encontradas mortas. Eu não sei explicar isso, mas só sei que Deus não está indiferente àquilo que acontece no mundo dele. Ele não está indiferente. Agora, como que isso ocorre? Como que nós podemos lidar com isso? Enfim, resta-nos crer em Deus, que no sentido de confiar nele, quanto àquilo que ele faz, ou quanto àquilo que ele permite que aconteça. Por mais que nós não entendamos a lógica, a razão por trás dessas coisas, que nos são cruéis, são terríveis, são tristes, nos causam angústia, mas eu sei dizer biblicamente que Deus não está alheio a nada de bom ou de ruim, ou de trágico, que ocorra neste nosso mundo, para não dizer neste universo. Amém? Isso nos leva ao penúltimo ponto, que é o seguinte, um dos pontos mais lindos desse cântico,
Em oitavo e último lugar, eu também aprendo lendo esse texto que Maria exalta a fidelidade de Deus. Olha que coisa interessante. Maria exalta a fidelidade de Deus. Onde eu encontro isso? Versículos 54 e 55, sobretudo no final do 55, que diz: Deus ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Agora o versículo 55. Para com Abraão e os seus descendentes para sempre. Veja o final do versículo. Como dissera aos nossos antepassados. Como dissera aos nossos antepassados. Observe que para Maria, Deus é veraz. Deus é verdadeiro. Ele é fiel em tudo aquilo que ele diz. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz, ele realiza. Quando ele fala sobre algo, aquilo acontece, porque Deus é veraz na sua palavra, ele é fiel nas suas promessas. Amém? Isso me lembra de um trechinho da tradição rabínica, segundo a qual a palavra amém, que nós normalmente dizemos que significa verdade, em verdade, que assim seja, e é de certa forma verdade, é verdade que amém significa em verdade, mas a tradição rabínica dá uma explicação tanto quanto diferente, e muito interessante, e que tem tudo a ver com esse ponto da nossa mensagem. Segundo a tradição rabínica, a palavra amém é um acróstico ou um acrônimo que forma a frase hebraica El Melech Neeman, sendo que El Melech Neeman significa ao pé da letra, Deus é um rei fiel ou Deus é um rei confiável. Isso significa dizer em termos bíblicos, como nós mencionamos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De uma perspectiva rabínica, quando se fala amém, por meio disto se quer dizer que Deus ele é fiel, ele é confiável. Você pode crer nele, você pode confiar nele, você pode depositar a sua esperança nele, você pode acreditar nele, porque ele é poderoso para cumprir tudo quanto nos prometeu na sua palavra. Ele é fiel. A Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo, como nós mencionamos minutos atrás em um dos pontos. Ele não pode negar a si mesmo, porque ele é fiel à sua palavra, ao seu caráter, aos seus atributos, à sua natureza e assim por diante. Deus é fiel. Nós somos infiéis, muitas vezes, mas Deus permanece fiel, porque ele não é homem para que minta. Não é filho do homem para voltar atrás. Ele é Deus, ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Veja que cântico maravilhoso é esse de Maria. E isso nos leva à nona e última lição presente nesse texto. Estamos caminhando para o final. Em nono e último lugar, meu irmão, Maria exalta a palavra de Deus. Em nono e último lugar, Maria exalta a palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas os 10 versículos que compõem esse belíssimo cântico de Maria, eles estão repletos de alusões, de citações e de referências a diversos textos do Antigo Testamento. Ao Pentateuco, aos livros históricos, aos livros proféticos e assim por diante. Aliás, se você ler Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, com a devida atenção, com o devido cuidado, você vai perceber que Maria foi particularmente e profundamente influenciada por outro cântico, de outra mulher, que foi Ana, que é encontrado por sua vez em 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 10. Lemos o versículo 2 desse texto. Olha que coisa interessante. Os paralelos, meus irmãos, entre o cântico de Maria, depois você pode fazer essa pesquisa em casa, os paralelos entre o cântico de Maria em Lucas 1, 46 a 55, e o cântico de Ana em 1 Samuel 2, versículos 1 a 10, são simplesmente gritantes, são notáveis, são interessantíssimos. E você sabe o que isso significa?
Isso significa que Maria lia o Antigo Testamento, que Maria conhecia o Antigo Testamento, que Maria meditava no Antigo Testamento, e que, portanto, Maria estava com a sua mente saturada, impregnada de Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Maria lia a Bíblia. E por que isso é importante, pastor? Porque em um mundo onde muitas vozes disputam a nossa atenção, a minha e a sua atenção, nós devemos aprender com Maria a darmos a devida atenção à palavra de Deus. Existem muitas vozes que buscam disputar incessantemente a sua e a minha atenção. A mídia, as redes sociais, os programas televisivos, às vezes certas amizades. Ou seja, o mundo como um todo, ele clama pela nossa atenção. E diante disso, meus irmãos, é importante que imitemos Maria, que estejamos atentos à palavra de Deus, àquilo que Deus disse, àquilo que Ele está dizendo, àquilo que Ele dirá, àquilo que Ele nos revelou por meio das Escrituras compostas de Antigo e Novo Testamentos. Amém? Bem, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós aprendemos na noite de hoje que Maria, quando recebe a promessa de ser mãe, ela exalta simplesmente 9 características maravilhosas de Deus. Em primeiro lugar, Maria exalta o senhorio de Deus. Em segundo lugar, ela exalta a salvação de Deus. Em terceiro lugar, Maria exalta o cuidado de Deus. Em quarto lugar, Maria exalta o poder de Deus. Em quinto lugar, Maria exalta a santidade de Deus. Em sexto lugar, Maria exalta a misericórdia de Deus. Em sétimo lugar, Maria exalta o governo providencial de Deus. Em oitavo lugar, Maria exalta a fidelidade de Deus. E por fim, em nono e último lugar, Maria exalta a gloriosa, inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus. Que nós aprendamos com Maria nessa noite. A mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a termos esses tipos de compromisso. Não se esqueça, teologia não é só para homens, não é só para pastor de igreja, não é só para professores de escola bíblica dominical, ou para ministros do louvor. A boa teologia é para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Por isso leia a Bíblia, estude-a, sobretudo viva, e Deus certamente abençoará a sua vida, tanto quanto Ele abençoa a vida, graciosamente, a vida de Maria. Amém? Vamos ficar em pé. Esse texto que nós lemos, e sobre o qual acabamos de pregar, ele é muito propício, numa noite como esta que nós celebramos o Dia das Mães, e mais uma vez parabenizamos todas as mamães aqui presentes, aquelas que também em breve o serão. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas Deus nos dá a cada um de nós hoje, não só mães, não só mulheres, homens, a todos nós, igreja de Cristo. Por meio de Maria, Deus nos ensina coisas muito importantes sobre quem Deus é. E Maria exalta esses traços, esses atributos, esses predicados, essas características divinas. Maria não é apenas uma mulher piedosa, é uma mulher que conhece a Bíblia. Ela sabe o que canta, ela sabe aquilo em que crê, ela sabe o que pensa sobre Deus, porque a mente dela está saturada de Bíblia, Bíblia e Bíblia. Te desafio depois, quando tiver um tempinho, compare Lucas 1 com 1 Samuel 2, e você vai se assustar com as pontes e as correlações que Maria faz com Ana. 2 casos muito semelhantes. Ana não podia ter filhos, Deus realizou um milagre na vida dela, conferindo-lhe a capacidade, o dom da maternidade. Já Maria, não, ela teve outros filhos depois de Jesus, embora tenha engravidado de Jesus enquanto virgem. Todavia a Bíblia não diz que ela foi virgem perpetuamente, como os nossos amigos católicos ensinam. Nós os respeitamos evidentemente, mas a Bíblia não ensina isso. Mas estamos nessa noite
não para superestimar ou subestimar Maria. Estamos aqui para adorar a Deus, aprendendo juntamente com a nossa irmã do passado chamada Maria, a quem será um verdadeiro prazer poder conhecê-la um dia, porque ela foi um exemplo de piedade, foi um exemplo de alguém que adorou a Deus. Às vezes fala-se muito sobre exemplos de homens na Bíblia, mas Maria é apenas um dos muitos exemplos de mulheres tementes a Deus, cuja fé, cuja piedade, cujo relacionamento com Deus, cuja comunhão com Deus nós devemos imitar. Imitemos a nossa irmã Maria, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor falou conosco de uma forma graciosa nessa noite, e nós pudemos aprender algumas lições preciosas, valiosas, Senhor, sobre esse cântico de Maria, onde pelo menos essas 9 características, esses 9 atributos ou predicados do Senhor, nós pudemos realçar, sublinhar e pudemos discorrer sobre eles na noite de hoje. E nós te louvamos, Senhor. Nós reconhecemos o seu senhorio, a sua grandeza, o seu governo providencial, a sua santidade. Senhor, reconhecemos todos esses elementos importantes que a sua serva, a nossa irmã Maria, no passado também reconheceu. Nós fazemos coro com ela, nós concordamos com ela quanto a tudo isso que foi dito, e te pedimos que o Senhor nos ajude a ler a sua palavra, a meditarmos na mesma, como Maria fazia. Ela foi profundamente influenciada pela sua palavra. Senhor, a mente dela, os pensamentos dela estavam absortos, Senhor, pela sua palavra. Nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor fez através da instrumentalidade dela. Nós não adoramos Maria, nós adoramos aquele a quem ela gerou, ao Senhor Jesus Cristo. Mas te louvamos pela vida dela. Temos respeito por ela, admiração, apreço por ela, em que pese ser pecadora como nós somos, mas foi a tua serva que o Senhor usou, e nós te glorificamos pela vida dela. Fique conosco nessa noite, continue a nos abençoar e a nos inspirar por meio de vidas de pessoas piedosas, como a vida da tua serva, a nossa irmã Maria. Continue a nos conduzir em todas as coisas, a nos abençoar, a perdoar os nossos pecados, e a termos uma concepção correta de Deus, como Maria teve a partir desse cântico sobre o qual pregamos hoje. Te louvamos por tudo e suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.